A graça, a paz do Senhor Jesus Cristo reine nos vossos corações. É uma satisfação e uma grande responsabilidade estar neste púlpito, pois aqui é o lugar que verdadeiramente se prega a palavra do Senhor. Eu agradeço a oportunidade ao pastor Josué, a confiança, aos demais companheiros do ministério, e agradeço a você que veio hoje ouvir a mensagem do Senhor, e os nossos irmãos que estão acompanhando o culto online, bem-vindos. O Senhor Jesus tem uma palavra especial para nós nesta noite. Não sei se você vai se agradar com ela, mas é aquela que o Senhor colocou no meu coração bem antes do pastor Josué me convidar para pregar, e o Senhor já havia me dado o tema da mensagem. E eu conversando com a Adriana, ela me perguntou: que dia que você vai pregar? Eu falei: Adriana, eu não sei nem se é para pregar. Às vezes o Senhor quer falar só comigo, e eu estou aqui para fazer a vontade dele. Então abra as vossas Bíblias em Mateus, no capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2. Mateus, capítulo 3, 1 e 2. Evangelho segundo escreveu Mateus, conforme os historiadores afirmam ter sido ele, apesar do livro não constar o nome dele, mas aceitam que foi Mateus quem escreveu, e eu creio nisso. Diz assim: naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, para receber de ti o que tu tens para nós nesta noite. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a ti. Amém. Podeis assentar. Mateus inicia esse capítulo 3 dizendo que naqueles dias, aí para nós entendermos que dias seria esse, teríamos que voltar um pouco para o capítulo 2, o versículo 23, que diz assim: e foi habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Então naqueles dias, quer dizer nos dias ainda em que Jesus habitava em Nazaré, apareceu João o Batista. Muitas vezes nós entendemos que João tem por sobrenome Batista, mas na verdade, nessa época, os israelitas, os judeus, não costumavam colocar sobrenome em seus filhos. Eles usavam o título Bar, que quer dizer filho de. Aí a gente tem Bartimeu, que é o filho de Timeu, Bar Jonas, filho de Jonas. E João é chamado de Batista porque ele começou a sua pregação no deserto e passou a batizar aqueles que confessavam e aceitavam a sua mensagem. Então por isso que ele é chamado João o Batista. Mas quem era esse João Batista? Ele era filho de Zacarias e Isabel. Zacarias era um sacerdote, Isabel sua esposa, e eles eram da família de Arão, por isso da linhagem sacerdotal. E no dia em que Zacarias estava no templo,
o anjo lhe apareceu e disse: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas, tua mulher dará à luz um filho. E logo se aparecem dois milagres. Primeiro, porque Isabel era estéril, e o segundo milagre, porque eles já eram de idade avançada. Então João nasce através do milagre, e nasce com uma tarefa. Lucas capítulo 1, versículo 13 diz assim: Mas o anjo disse a Zacarias: Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Ele terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele o espírito e o poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência e os justos, a fim de preparar o caminho do Senhor, um povo bem disposto. Então essa era a missão que João teria para realizar: preparar um povo para o Messias, para a sua chegada. E João começa a sua pregação no deserto da Judéia. Aí eu fico a pensar, quando Zacarias recebe essa mensagem do anjo do Senhor, e o anjo diz para ele: ele será grande diante do Senhor. Aí eu penso que Zacarias naquele momento diz assim: eu sou sacerdote, meu filho provavelmente será um sumo sacerdote, será maior do que eu. Mas veja que João abre mão da sua linhagem sacerdotal e vai pregar no deserto. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías no capítulo 40. Aí a gente aprende a primeira lição. Muitas vezes não é necessário você caminhar os caminhos do seu pai, não é necessário você caminhar o caminho da sua mãe para que você se torne influente, capaz e um vencedor. João não seguiu o caminho de seu pai, mas ele fez uma coisa melhor: ele seguiu a vontade de Deus. Se você quer ser grande, quer ser influente, quer ser reconhecido, quer ser capaz, hoje decida fazer e estar na vontade de Deus. É certo que a vontade de Deus traz dificuldades, traz dores, traz sofrimentos. Pregar no deserto não é uma coisa agradável, mas João tinha convicção de que ele tinha um propósito, e o seu propósito era fazer a vontade de Deus. João aparece pregando, e a sua mensagem é: arrependei-vos, porque o reino do céu é chegado. Que reino é esse? Nós sabemos que reino é um país, um estado que é governado por uma monarquia. E João apresenta que um reino está chegando, e o reino era comandado por um soberano, e esse soberano é Jesus. Mas ele diz que para acessar esse reino, para se achegar a esse reino, era necessário algo: arrepender-se. Mas por que arrepender-se? Aí nós teríamos que voltar na história e chegar até Adão. Gênesis no capítulo 3 conta
a queda do homem em desobediência à ordem do Senhor. Adão decide desobedecer à ordem de Deus e comer do fruto proibido. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para Gênesis capítulo 3, onde Adão, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à tardinha, escondeu-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas, chamando o Senhor o homem, perguntou: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e me escondi. Adão aqui demonstra duas atitudes de uma pessoa que não se arrepende pelos erros cometidos. Primeiro, teve medo, e o segundo, fugiu. E Adão continua no seu erro. Quando Deus o questiona, ele piora a sua situação. Depois de ter medo e de fugir, ele agora diz que o culpado era a mulher que trouxe do fruto e deu para ele, e o segundo culpado era Deus que deu a mulher a ele. Quantas vezes nós não deixamos que o nosso Adão, quando eu falo nosso Adão, falo da nossa natureza, do nosso caráter corrompido, culpamos a Deus pelos nossos erros e pelas nossas falhas. E quando fazemos isso, fechamos a porta para o perdão. Porque se nós estudarmos a história de Adão, vamos ver que depois desse episódio, Deus não mais falou com ele. Não existe um registro de Deus falando com Adão, depois de Adão não ter assumido a responsabilidade pelo seu erro, pela sua transgressão, pelo seu pecado, e ainda culpando a Deus. Deus não volta a falar com ele. Isso é muito sério, isso é muito grave, porque muitas vezes a gente já fez isso, já culpamos Deus pelos nossos erros, já culpamos Deus pelas nossas transgressões, já achamos que foi Deus que armou a cilada para que nós caíssemos nela. E quando não reconhecemos, podemos deixar de ouvir a voz de Deus. E por isso, nesta noite, o Senhor nos chama ao arrependimento. Antes de sair a proibição dos cultos, eu me lembro que o pastor Josué pregou uma mensagem sobre a volta de Jesus. E eu fiquei dali sentado, olhando a reação da igreja. A igreja não estava satisfeita, pastor, com a sua mensagem. Por quê? Porque a igreja do nosso século, ela quer receber as bênçãos terrenas, e ela deixou de almejar as bênçãos espirituais. Ela deixou de almejar o alvo para o qual Jesus Cristo veio ao mundo: nos resgatar dos nossos pecados e nos levar para o céu. A igreja deixou de pensar nisso. Ela não se agrada com esta mensagem. E aí eu pergunto: por que vocês acham que nos sobreveio este mal?
Todas as vezes que Deus queria trazer o seu povo de volta, Ele lançava uma praga. Agora é a hora, é o momento da igreja reconhecer que está desviada, está afastada do propósito da missão para a qual nós fomos chamados. Lembra o que fizemos um dia de jejum em prol da nação? Agora aquele jejum deveria ser com clamor de arrependimento, que nós não fizemos. Nós não chegamos diante de Deus e dissemos: Senhor, esse mal nos sobreveio porque nós somos os culpados. Nós nos afastamos de Ti. Nós deixamos de Te buscar para buscar as coisas que são terrenas, passageiras. Não temos amor um pelos outros. Nós nos preocupamos com nós mesmos. Por isso, o Espírito começou a mover o meu coração e me mostrar que é necessário nós nos arrependermos. Arrependimento é a mensagem principal e inicial de Jesus. João, o mesmo Mateus, no capítulo 4, Jesus repete a mensagem de João Batista, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então arrependimento aqui deixou de ser uma opção e passou a ser uma condição. Só conseguiremos entrar no reino dos céus se entrarmos pela porta chamada arrependimento. Nós queremos avivamento, queremos igreja cheia. E olhem para nós agora. Tínhamos a igreja cheia de pessoas vazias, cheia de pessoas tristes, atribuladas, problemáticas. Agora estamos diante da igreja vazia, porém com pessoas com anseio e vontade de se aproximar mais de Deus, de reconhecer que precisamos dele, que sem ele nada somos. Precisa o Senhor trazer uma praga para que a igreja se desperte, e ele trouxe, mas a igreja ainda não se despertou, que o segredo é arrepender-se. Arrependimento, no hebraico, ela é teshuaz. Hebraico, teshuvar do hebraico, que é a mesma raiz que significa voltar, retornar. No grego, o conceito de arrependimento é metanoia, mudança de mente, de atitude, mudança de rumo, de direção. Em que rumo nós estávamos trilhando? Qual era o caminho que a igreja estava trilhando? O caminho de alcançar, de ter, de possuir, tudo passageiro. Então precisamos neste momento retornar ao projeto original, que é Deus acima de todas as coisas.
Deus acima de todas as coisas. Sem Ele não somos nada. O ser humano entendeu que a sua carne é que tem valor, e por isso devemos lutar por ela com todas a garra, com toda a força. E estamos deixando o nosso espírito morrer a cada dia. O Senhor Jesus perguntou: quando porventura o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? É hora da gente pensar, é hora da gente meditar, é hora da gente entender por que nos sobreveio este mal. Por que nos sobreveio este mal? Então Jesus confirma a mensagem de João: arrependei-vos, porque o reino do céu é chegado. Fazer parte do reino do céu é entender que a partir daquele momento nós temos um Senhor, e o Senhor vai nos direcionar para o que devemos fazer. Será que estamos dispostos a responder como Isaías: eis-me aqui? Será que estamos dispostos a fazer como João, abandonar a sua linhagem, o seu conforto, o seu projeto de sua família, para ser sacerdote e ser pregador do deserto? Se Deus te chamasse hoje, te desse uma missão assim, o que você responderia? Tenho de cuidar dos meus filhos, tenho de cuidar da minha família, tenho que concluir a faculdade. Que desculpa nós colocaríamos para obedecer à voz do Senhor? E depois, como dizer que fazemos parte do seu reino, se não cumprimos a ordem do nosso rei? Está na hora da gente entender que nós somos servos de um rei que vive, servos de um rei que vê, servos de um rei que te chamou e você tem um propósito. Não existe, irmão, nenhum crente que não tenha um propósito a cumprir. Às vezes nós achamos que propósito só é feito aqui em cima, mas Deus não pensa assim. Deus deu um propósito a cada um. Você é um instrumento de Deus aonde você estiver. Outras pessoas estão lhe olhando, lhe observando. Como é que o crente está agindo agora, nessa pandemia? Qual é o pensamento deles? Estão em desespero, estão em agonia. Onde está a nossa fé? Mas aí não podemos tê-la, porque não somos obedientes a Ele. Precisamos entender que nós temos um propósito e precisamos cumprir este propósito. Somos sal e luz, mas eu sei que muitas vezes nós não salgamos e muitas vezes nós não iluminamos, porque não queremos ser repreendidos, queremos ser aceitos. Isso faz com que nós escondamos que somos diferentes, porque servimos a um Deus vivo, e aí deixamos de cumprir o seu propósito.
Agora, diante da mensagem de João, Israel não tem mais a herança de alcançar a salvação, de estar morando no reino. João diz para eles: é necessário vos arrepender, e não só arrepender, é necessário também que produzam frutos de arrependimento. A herança de Abraão não vai lhe dar mais direito de chegar no reino. Direito de chegar no reino é obedecer ao Senhor que está vindo e se render a Ele. Arrependimento é a chave para alcançar o que o Senhor queria trazer para o seu povo. Nossos púlpitos pregamos toda espécie de mensagem. Os profetas de hoje só trazem bênçãos, prosperidade, e esquecem de dizer ao povo que tudo isso está ao nosso alcance, a bênção e a prosperidade. Mas se nós não entrarmos pela porta do arrependimento, não fizermos a nossa análise de como estamos diante de Deus, como Ele pode nos abençoar? Como podemos alcançar algo de Deus se não estamos agradando a Deus? Então é necessário nós analisarmos a nossa situação, lembrar de onde caímos, lembrar de onde deixamos o amor esfriar e voltar à prática do primeiro amor. A igreja de hoje é uma igreja que não ora. A igreja de hoje é uma igreja que não vigia. A igreja de hoje é uma igreja que não busca a Deus. E ela precisa entender que sem Deus não somos nada. Ele é o princípio, Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim de todas as coisas. E sem Ele não conseguiremos. Precisamos colocar Deus de novo no lugar que é o primeiro lugar em nossas vidas. Deus está clamando, o Espírito está gemendo por uma igreja que busque a sua presença. Nós somos a igreja da última hora. Nós somos a igreja do último momento. Nós somos a igreja do arrebatamento. Mas se Jesus voltasse hoje, quantos de nós iríamos com Ele? Às vezes a gente esquece desse detalhe, que Jesus disse: eu vou preparar o lugar e voltarei para vos levar para mim mesmo. Mas esse levar não é só aceitar a Jesus e continuar com a mesma vida, não. Arrependimento é metanoia, é mudança. Precisamos mudar para que a operação do Espírito Santo continue falando em nosso coração e nós passemos a reconhecer que erramos, que falhamos, que transgredimos, mas que Deus tem a sua infinita misericórdia e está disposto a nos perdoar, a nos colocar de volta, a nos receber como filhos e ouvir a nossa oração.
Deus está disposto. Ele não trouxe esse mal sobre nós para nos castigar, para nos repreender, para nos torturar, para nos maltratar. Ele trouxe esse mal para nos lembrarmos que precisamos dele e estamos distante dele, e precisamos nos aproximar, precisamos nos arrepender e verdadeiramente entender para que fomos chamados. Aleluia. Rapidamente quero falar com os irmãos. Arrependimento genuíno gera, primeiro, reconhecimento de erro. Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 15, versículo 17 a 19 diz: caindo porém em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e ter com meu pai, e direi: pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Arrependimento genuíno gera reconhecimento, onde nós reconhecemos que somos falhos, que erramos, que não somos nada, que Deus é tudo, que Deus tomou a forma de homem e fez o sacrifício na cruz para nos livrar da morte e morte eterna. Segundo, arrependimento genuíno traz mudança de atitude. Zaqueu, levantando-se porém, disse ao Senhor: eis, Senhor, dou aos pobres metade dos bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicado. Aquele que se arrepende, ele tem que mudar a sua atitude, ele tem que mudar o seu comportamento, ele tem que mudar, ele tem que se moldar à vontade de Deus, porque sem essas atitudes não reconhecemos e não fazemos proclamar o Evangelho. Porque como é que pode conhecer a Cristo e continuar com as mesmas atitudes? Zaqueu, quando conheceu e entendeu, ele reconhece que ele precisa mudar, que ele não pode continuar sendo o mesmo Zaqueu, e muda de atitude. Arrependimento genuíno traz transformação. Paulo era Saulo. Atos capítulo 9, versículo 21. Todos ouviram e pasmaram, dizendo: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam o nome do Senhor? Para isso que ele veio aqui, para levar presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Arrependimento genuíno gera transformação. Precisamos ser transformados, precisamos ser restaurados, precisamos ser renovados, e o mundo precisa ver isso em nós. O mundo precisa ver que Jesus é vivo, é real, é verdadeiro. E o mundo só pode ver isso quando aquele que conhece a Cristo, ele tem a sua transformação real. E precisamos nos transformar. Arrependimento genuíno gera tristeza. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, a qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Arrependimento verdadeiro gera tristeza pelo pecado e afastamento dele. Quantas vezes nós não
confessamos pecados simplesmente no automático. Senhor, pequei, vacilei, errei. Mas esse pecado não gerou tristeza em nós, para que ele gere arrependimento, para que eu não volte a praticá-lo, para que eu o abandone. Arrependimento genuíno tem que gerar tristeza pelo pecado, e ele tem que ser abandonado, porque o pecado é o que faz separação do homem de Deus. Adão naquele dia tentou fugir, se escondeu por trás das folhas, mas o Senhor foi até ele e disse: onde estás, Adão? Adão culpou a esposa, culpou a Deus, mas ele não pôde fugir da consequência. Deus expulsou Adão do jardim. Quantas vezes nós não deixamos a tristeza do pecado gerar em nós arrependimento, e aí queremos fugir, e a gente cria umas fugas. Uns fogem da igreja dizendo que não dá certo, não é aquela, o pastor não presta. Outros fogem do bairro, dizem que é os seus vizinhos. Outros fogem do trabalho, dizem que é os seus colegas. E pasmem, uns hoje estão fugindo da esposa, fugindo do esposo, mas não reconhecem que o erro e o pecado que está gerado em nós é que nos traz isso. E escolhemos sempre o caminho fácil, fugir e não enfrentar. Por isso, deixe que a tristeza do pecado gere em você arrependimento. Quinto lugar, arrependimento genuíno gera responsabilidade. Lucas capítulo 15, o filho pródigo diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi diante dele: pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Não podemos fugir da responsabilidade do pecado. O filho pródigo reconheceu que a sua transgressão, e ele agora se acha indigno de ser chamado filho, e ele volta disposto a assumir a responsabilidade pelo seu pecado. Mas aí acontece o que Deus espera. Deus espera que nós reconheçamos. Deus espera que nós assumamos a responsabilidade. E quando chegamos diante dele, ele te diz: filho, eu te perdoo. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós conhecemos, que não importa qual é a sua transgressão, não importa o tamanho do seu pecado, importa que você reconheça e assuma a responsabilidade, e deixe Deus fazer com você conforme a sua vontade. Sexto lugar, arrependimento genuíno gera paz. Bem-aventurado, Salmo número 32, versículo 1 ao 5. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que não atribui ao Senhor a iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram os meus ossos pelo bramido durante o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim,
e o meu humor tornou-se em sequidão. Confessar-te-ei meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aí, quando fazemos esses passos, aí o Espírito de Deus nos traz a paz, nos traz convicção de que podemos continuar, podemos caminhar, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há. O diabo não pode lhe acusar pelo um pecado confessado. O diabo não pode lhe acusar pelo um pecado abandonado. Porque Deus está disposto a perdoar. Mas é necessário você confessar. É necessário. Fica de pé. Eu entendi com essa mensagem que muitas e muitas vezes eu confessei meus pecados automaticamente. Muitas e muitas vezes eu não deixei gerar em mim arrependimento. E quando isso não gerou arrependimento em mim, eu notei que outras vezes eu voltei a cometer o pecado. Mas com esta mensagem, estudando, eu entendi que é necessário nascer de novo. É necessário cumprir o chamado que Jesus fez a Nicodemos. Porque pastor também erra, pastor também peca. E muitos estão buscando suicídio porque não querem admitir as suas fraquezas, não querem admitir as suas falhas. Mas é necessário nós confessarmos os nossos pecados. E eu nesta noite quero ter essa oportunidade, não deixar ela passar, de confessar os meus pecados, as minhas falhas, as minhas transgressões, as minhas iniquidades, e dizer ao Senhor: faz-me um vaso novo. Porque eu entendo que o inferno é real. Eu entendo que o céu é real. E o meu lugar não é no inferno, é no céu. E o seu lugar também é no céu. Mas hoje nós precisamos nos arrepender para alcançar o acesso ao céu. Eu não sei o que é que você tem que confessar, eu não sei o que é que você tem que abandonar, eu não sei o que é que você tem que reconhecer, mas eu sei que hoje nós precisamos nos arrepender. Hoje nós precisamos entender que Deus quer mudar o quadro da igreja da terra. A igreja terrena, ela precisa ser avivada a partir do arrependimento. Aleluia. Senhor amado. Não vamos cantar simplesmente, vamos abrir o coração. Vamos realmente querer do Senhor ser um vaso novo. Vamos pedir ao Senhor: apaga, Senhor, as nossas transgressões, apaga, Senhor, os nossos pecados. Nós reconhecemos, Senhor, que somos falhos, reconhecemos, Senhor, que somos pecadores,
Reconhecemos, Senhor, que temos pecados de estimação e continuamos a vacilar, continuamos a errar. Mas, Senhor, hoje Tu nos dá a oportunidade de reconhecer as nossas falhas e transgressões e iniquidades e apresentá-las diante de Ti e dizer: Senhor, faz-me um vaso novo, faz-me nova criatura. Levanta-me, Senhor, desse estado e faz em mim uma mudança, para que a glória do Senhor venha resplandecer sobre as nossas vidas. Um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Agora, onde você está nos acompanhando, os irmãos que estão aqui, você quiser, dobre o seu joelho, fique de pé, curve a sua cabeça, mas confesse ao Senhor hoje o seu pecado, a sua transgressão, e peça que o Senhor te receba de volta como filho obediente e disposto a ouvir a voz do Senhor, para que nós possamos ouvir a trombeta quando ela soar e possamos ir para o céu, para o gozo de paz e alegria junto de Cristo Jesus. Deus abençoe, Pastor Josué.